E aí, quando eu me casei, a violência que era dele passou a ser também da família dele. Era uma família, como eu disse, muito religiosa. E eu nunca fui. E aí eu comecei a ser chamada de criatura. É um termo que eles usam, né? Quem é religioso é filho do Criador. Quem não é criatura. Então eu era a pessoa desgarrada, que não tinha dom de fé. E eu fui me sentindo cada vez menor. E a minha mãe, ela me criou para ser uma menina, para ser uma mulher. Era uma fala dela. Você será dona da casa, nunca dona de casa. Então eu não sabia muito bem cozinhar, eu não sabia fazer faxina muito bem. Não foi uma, como eu disse, a minha mãe focou muito nos meus estudos. E isso era motivo de muita chacota na família dele. Que eu era uma mulher que não sabia o meu lugar, que eu era uma mulher que não sabia cuidar da casa, que eu era uma mulher que não sabia cozinhar, que não sabia lavar roupa. E ele, de fato, não me cobrava demais, mas a família cobrava. Ele me cobrava mais essa atenção exclusiva. Ele me cobrava muito essa atenção exclusiva. E eu tentei mais uma vez caber. Aprendi a cozinhar. Larguei minha carreira por um tempo. E aí eu era controlada, inclusive, financeiramente. Me tornei uma dona de casa, tudo que a minha mãe não queria. E tudo que nem eu queria. Eu acho que lar é um lugar importante, e isso ganhou um significado pra mim depois, mas não com essa ideia do você abdica da sua vida pra cuidar do lar. Mas foi o que aconteceu no começo, logo que eu me casei, eu me fiz caber nesse ideário de mulher que me estava sendo colocado, de uma mulher que cuidava da casa, que acordava cedo, lavava roupa, café da manhã na cama, café da manhã na mesa, almoço, jantar. Isso acabou deixando os ânimos dele mais calmos, sabe, durante um tempo, até que eu comecei a ganhar muito peso. E aí, eu lembro um dia que ele novamente foi extremamente violento comigo, e aí dessa vez foi com palavras, porque ele tinha comentado que eu precisava começar a fazer exercício físico porque eu estava muito diferente de quando ele tinha me conhecido. Mas eu já estava, sei lá, com 24 anos, 25 anos. E ele tinha perguntado se eu tinha ido à academia. E eu fiquei com vergonha de dizer que não, porque eu acordava muito mais cedo que ele acordava mais tarde, eu cuidava. E eu fiquei com vergonha de dizer pra ele que eu não tinha ido. E eu falei, não, eu fui. E ele descobriu que não. E aí ele começou a gritar muito comigo, que eu, tinha mudado demais. Que eu não era mais bonita como era. Como se peso tivesse a ver com beleza, sabe? E eu olhava aquilo e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que pra mim foi meio que uma gota d'água no sentido de começar a notar o que estava acontecendo. E aí eu me senti muito mal, e fui procurar terapia. Quando eu procurei a terapia, ele passou a odiar minha terapeuta. Falava que ela era uma mulher que queria destruir o casamento dele. Porque eu comecei a não tolerar mais as pequenas violências do dia a dia, a violência do ele acordar super tarde e perguntar, você não fez almoço ainda? Porque ele acordava no horário do almoço. Você não foi à academia hoje de manhã? Coisas que pareciam naturais, com uma cobrança, de afeto, que não são. A gente naturaliza coisas que não são naturais. E eu comecei a dialogar muito mais com ele, tentar dialogar, tentar encontrar esse espaço. E eu comecei a pedir pra ele fazer terapia. No começo ele foi muito resistente, falou que não. Durante anos ele falou que não. Mas eu me mantive muito firme na minha terapia. E eu tinha terminado a minha graduação, terminei com 22. Com 24 eu terminei minha pós-graduação, que foi nesse período que eu comecei a terapia. E aí eu comecei a minha carreira como professora docente. E isso me salvou. Porque eu comecei a ganhar independência financeira. Porque enquanto eu não tive independência financeira, enquanto eu dependi financeiramente, foi muito perigoso.
muito vulnerável se pôr nesse papel de dependente financeiramente.